Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Estado da Bahia, nós iremos trabalhar hoje mais uma maratona de questões, certo? Focando aí no edital de vocês. Hoje nós iremos trabalhar o tema direitos e garantias, certo? Direitos e garantias fundamentais, certo? Está lá dentro do tópico de direito constitucional do edital de vocês, certo? Especificamente lá no tópico lá 3.1, dentro da disciplina de Direito Constitucional, certo? Nós temos aqui o edital verticalizado. Caso você ainda não tenha tido acesso a esse edital verticalizado, entre em contato com a gente aqui via WhatsApp. Eu deixo sempre o nosso WhatsApp aqui no link da descrição do vídeo. Você pode estar solicitando por lá o edital verticalizado. Vocês vão conferir que esse tema está lá dentro do tópico 3.1, dentro da disciplina de Constitucional, certo? Constitucional. Então, nós iremos trabalhar os direitos e garantias fundamentais, onde aborda toda essa temática aqui, ó, direitos e deveres individuais e coletivos, certo? Que é o artigo 5º, beleza? Artigo 6, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então, hoje, nós iremos trabalhar todos esses assuntos aqui, abordando aí o tópico 3.1 do edital de vocês dentro da disciplina de Direito Constitucional, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar 20 questões, focando aí na banca FGV, que é a banca que está organizando o certame de vocês, beleza? Então, eu quero deixar aqui um desafio para vocês, certo? Estou trazendo 20 questões, eu espero que vocês, certo, tenham um aproveitamento aí de acertos de pelo menos 80% dessas questões, ó. 80% dessas questões, que dá o total aí de 16 questões, certo? Então, das 20, eu quero aqui que vocês pelo menos acertem essas 16. Vocês acertando aqui esses 80%, quer dizer que vocês estão aí num bom caminho e muito provavelmente terão sucesso aí na prova de vocês, certo? Então, deixa aqui nos comentários se você conseguiu bater esse desafio de acertar 80% ou mais aqui do seu, certo? Das suas questões de hoje, beleza? Então, espero aqui que todos possam estar comentando aí nos comentários a quantidade de questões que vocês acertaram, beleza? Antes de iniciarmos, certo, nossas questões propriamente dito, eu quero deixar aqui para vocês, ó, o nosso combo da Polícia Penal da Bahia, certo? Nosso combo da Polícia Penal da Bahia, material está todo atualizado aí já após edital, certo? O que é que eu vou ter de direito nesse combo? Além do edital verticalizado, que eu já posso te passar lá gratuitamente, independentemente de você comprar este material, você vai ter acesso ao VADIMECO, todo atualizado com toda a legislação do seu edital da Polícia Penal da Bahia, toda a legislação atualizada, você vai ter acesso aí a diversas súmulas, mnemônicos, espaço para anotação, material aí excelente para a preparação de vocês. E além do mais, vocês vão ter acesso aqui, ó, a mais de 1.850 questões, focando no concurso da Polícia Penal da Bahia, questões essas da banca FGV, abordando aí todo o edital de vocês, certo? Da parte de português até aí direitos humanos, beleza? Então, todas as questões aí separadas por tópico, bem organizadinho, pós-edital, material está excelente e o melhor, super acessível, preço aí super acessível. Deixei aqui o link na descrição, você pode estar indo lá no link, adquirir o nosso material lá no site, você vai receber diretamente no seu e-mail, certo? Então, o material está super acessível, preço praticamente simbólico, você pode estar adquirindo e vocês vão ver que vai ser bastante útil, vai ajudar bastante vocês aqui, principalmente essas 1.850 questões, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aqui nossas questões e lembre, das 20, vamos ver se nós acertamos aí pelo menos as 16, 80% das questões, certo? Então, vamos comigo, vamos aqui começar nossa bateria de questões. Pessoal, vamos lá, a questão número 1 diz o seguinte, ó. Assinala a opção que representa um direito ou garantia individual previsto expressamente no artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos lá, o tema aqui é a respeito do artigo 5º da nossa Constituição Federal, certo? Lembrando que esse é um dos temas mais cobrados em concursos públicos, principalmente carreiras policiais, o artigo 5º, beleza? Então vamos lá, letra A diz o seguinte, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Perfeito. Sendo exigida a autorização prévia da autoridade competente. Pessoal, errado, certo? Não é exigida aqui essa autorização prévia da autoridade competente. O correto é o aviso prévio, certo? Aviso prévio à autoridade competente, não autorização prévia da autoridade competente, certo? Então, as palavras-chave que vocês devem lembrar a respeito desse inciso, certo? Então, todos podem reunir-se, ok? Desde que seja pacífica essa reunião, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada e
deve aqui ter o quê? O aviso prévio à autoridade competente, certo? E não autorização prévia, certo? Então, alternativa A, incorreta. A letra B, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, durante o quê? Por determinação judicial. Senhores, perfeito, certo? Gabarito aqui, nossa questão número 1, ó. Letra B, perfeito aqui. Então, a casa ela é asilo inviolável, sim, do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento de quem, ó? Do morador. Então, prestem atenção. Algumas questões de concurso gostam de trocar o nome morador por proprietário, certo? O que torna a questão incorreta, certo? Então fiquem atentos, deve ser aqui, ó, morador, beleza? Salvo em quê? Quais são as hipóteses que você pode adentrar na casa do indivíduo aí, desde que esteja aqui em flagrante delito ou desastre, prestar socorro e durante o dia, sendo que durante o dia só por determinação judicial. Algumas questões gostam de trocar a determinação judicial por determinação policial, que torna a questão incorreta, perfeito? Então fique atento a essas palavrinhas-chave que vocês jamais errarão questões a respeito desse tema. Então, gabarito nossa questão número 1, letra B. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra C diz o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável, perfeito, porém prescritível em 15 anos, negativo. Senhores, o crime de racismo ele constitui crime inafiançável e imprescritível, certo? Imprescritível. E não aqui prescritível, certo? Então, fiquem atentos, ó. A prática do racismo ele constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, certo? Nos termos da lei. Então, a alternativa aqui é incorreta, certo? E letra D diz o seguinte, ó, não haverá pena de morte, mesmo em caso de guerra declarada, negativo. A nossa Constituição ela traz expressamente aqui, certo? Que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, certo? Salvo em caso de guerra declarada, perfeito? Então, na hipótese aí que nós estivermos em guerra, poderá sim ter essa pena de morte, perfeito? Então, fechando a questão número 1, gabarito, letra B, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, a questão número 2 diz o seguinte, ó. João, diretor da unidade prisional, consultou sua assessoria a respeito da possibilidade de ser prestada assistência religiosa aos presos da referida unidade, o que, ao seu ver, seria muito relevante para o bem-estar dos presos. A assessoria respondeu corretamente que essa assistência, letra A, deve ser assegurada nos termos da lei, letra B, não pode ser disponibilizada, pois afronta a liberdade religiosa do preso, C, somente pode ser prestada em termos educativos, sem proselitismo religioso. D, não pode ser disponibilizada, pois afronta a proibição de que o Estado apoie uma religião. E, por último, a letra E diz, somente pode ser assegurado se houver deliberação nesse sentido dos presos por maioria simples. Pessoal, então vamos lá. Falando aqui a respeito da assistência religiosa do preso, certo? Então, conforme aí o diretor, certo, consultou sua assessoria a respeito dessa possibilidade, certo? E gostaria aí de trazer essa assistência religiosa, certo? Disponibilizar para os presos. Então, a assessoria respondeu corretamente que essa assistência, ela pode ou não pode. E aí? Senhores, alternativa aqui correta, letra A, deve ser assegurada nos termos da lei, certo? Então, gabarito nossa questão número 2, letra A. Essa assistência religiosa, ela deve ser garantida, certo? Nos termos da lei. Vejam só, a assistência religiosa ela é assegurada constitucionalmente e assegurada em todas as entidades civis e militares de internação coletiva, tais como os carceragens, presídios, hospitais, asilos e outros. Isso em conformidade com o nosso artigo 5º, certo? Então, o artigo 5º é bem expresso quando traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí tem o inciso lá, o inciso 7º, ele diz, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, perfeito? Então, essa assistência religiosa ela é totalmente assegurada pela nossa Constituição Federal, certo? Então, alternativa aqui correta, letra A, certo? Todas as outras alternativas aqui, ó, não pode ser disponibilizada, pode sim, somente pode ser prestada em termos educativos negativos, não pode ser disponibilizada e pode, somente pode ser assegurado se houver deliberação em sentido negativo, certo? Então, todo preso aí tem esse direito sim de assistência religiosa, gabarito nossa questão número 2, letra A. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó.
As lentas conquistas humanitárias ao longo dos séculos, quanto aos tipos de penas aplicáveis às pessoas humanas, tiveram influência sobre uma série de constituições ao redor do mundo. A esse respeito, no Brasil, à luz da Constituição Federal de 1988, analise os itens a seguir. Então vamos lá, nós temos 3 itens aqui. Ó. O primeiro diz o seguinte: ó, é absolutamente vedada a pena de morte. E aí, senhores, acabamos de discutir essa situação da pena de morte na questão anterior, certo? Então, ela não é absolutamente vedada a pena de morte no Brasil. E quais hipóteses que pode, certo, ocorrer a pena de morte em caso de guerra declarada? Certo? Em caso de guerra declarada, pode existir, ser aplicada sim a pena de morte. Então, alternativa 1 aqui, ó, incorreta. A alternativa 2 diz, ó, absolutamente vedada a condenação à pena de prisão perpétua. Senhores, perfeito, certo? Dentro das penas lá que são proibidas no nosso ordenamento jurídico, certo? A prisão perpétua, ela não é permitida, beleza? E a 3 diz, é absolutamente vedada a pena de banimento, também perfeito aqui de acordo com nossa Constituição, certo? Então vejam só, quais são as penas proibitivas do nosso aqui no Brasil? São quais? Pena de morte, só que salvo quando? Em guerra declarada. Qual a outra pena? Caráter perpétuo, certo? Caráter perpétuo. Trabalhos forçados, certo? Trabalhos forçados, banimento, banimento e cruéis. E cruéis, certo? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de penas proibidas no Brasil, certo? Porém, a pena de morte, vocês sempre lembram que em caso de guerra declarada, ela pode ser sim aplicada. Todas essas outras não, certo? A prisão perpétua, certo? Trabalhos forçados, a de banimento e a cruéis, perfeito? Então, nesse sentido, nós temos aqui a alternativa 2 e 3 corretas. Então, gabarito nossa questão número 3, ó, letra D, 2 e 3 apenas, perfeito? Então, fechando aqui a questão número 3, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 4, ó. Maria, policial militar, constatou que parte do telhado de uma casa localizada em comunidade carente, em razão das fortes chuvas ocorridas na região, tinha desabado. Apesar do desabamento, o muro e o portão ao redor da casa, bem como suas paredes, permaneciam rígidos. À luz da narrativa, caso Maria identifique a existência de pessoa ferida no interior da casa, não estando presente outra que possa ajudá-la, ela, letra A, deve aguardar a chegada de outro morador e solicitar sua autorização para ingressar no local. E aí, senhores, Maria aí, a policial militar, certo, enfrenta essa situação. Ela pode entrar de imediato na casa, certo? Ou ela tem que aguardar a chegada de outro morador para solicitar essa autorização. Senhores, vejam só. Lembre lá que a casa ela é asilo inviolável do indivíduo. Perfeito. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Perfeito. Salvo, só que temos as hipóteses que nós podemos adentrar na casa mesmo sem consentimento do morador, certo? Quais são elas? Flagrante delito ou desastre, que seria no caso aqui, ou para prestar socorro também, se encaixa no caso aqui, onde ela possa identificar aqui essa pessoa ferida, ó. Então, ela pode entrar sim para prestar socorro, independentemente da autorização de ninguém, certo? Então, alternativa A, ó, incorreta. A letra B diz o seguinte: deve comparecer perante a juiz da região e solicitar autorização para ingressar no local. Pessoal, negativo, certo? Essa situação de determinação judicial, dessa autorização judicial, certo? Só se deve ser feita aí naquela hipótese lá, durante o dia, certo? Essa autorização judicial é necessária para a realização de diligências, apreensão de documentos e objetos e outras medidas que requeram a manifestação do Poder Judiciário, certo? Então, não se enquadra aqui nessa situação de desastre, de prestar socorro, perfeito? Então, alternativa B incorreta. A letra C, ó, pode apenas isolar a área e aguardar o órgão de salvamento que está legalmente autorizado a ingressar no local. Senhores, qualquer pessoa pode adentrar no domicílio para prestar socorro em caso de desastre ou flagrante delito, certo? Então, a alternativa aqui, ó, C incorreta. A letra D diz: deve-se comunicar com a pessoa ferida e somente se ela exteriorizar seu consentimento e ingressar no local. Negativo, não há necessidade de prévio consentimento da pessoa que vai ser assistida. Também, alternativa aqui incorreta. Por fim, nos restou a letra E. Lógico aqui, gabarito da nossa questão número 4 diz: pode ingressar no local, mesmo sem autorização do morador ou ordem judicial. Perfeito. Para prestar socorro à pessoa ferida. Então, ó, essa situação aqui de prestar socorro é uma das hipóteses, certo? Que nós podemos adentrar na casa sem
esse consentimento de morador, certo? Então, a alternativa é, ó, correto, perfeito aqui. Nossa alternativa é, certo? Então, fechando questão número 4, gabarito letra E, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, à exceção de um. Assinale. Então, vamos lá. Vamos ver a alternativa aqui que não se encaixa dentro desses direitos aqui expressos lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal, certo? Então, é exceção de um. A letra A diz, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Senhores, perfeito, certo? Tá expressamente aqui trago lá no nosso artigo 5º, inciso 1 da nossa Constituição Federal. A letra B diz, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Perfeito aqui, em consequência aqui, certo? Do nosso artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição Federal, beleza? A letra C diz, a tortura é admissível em casos de risco à segurança nacional. Senhores, negativo, certo? Na sequência, certo? Inciso 3 lá, o inciso 3º do nosso artigo 5º, ele vai nos trazer que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, certo? Então, ninguém será submetido à tortura, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta, gabarito da nossa questão, número 5, letra C, beleza? Então, a alternativa D diz, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, perfeito. E letra E, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, também aqui perfeito, todas as duas alternativas aqui, certo? Basadas na nossa Constituição Federal. Então, a única alternativa incorreta, letra C, a tortura, ela é inadmissível, certo? No nossa Constituição Federal, perfeito? Então, fechando questão número 5, gabarito, letra C, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 6, ó. Enquanto Pedro estava praticando um crime de furto em um carro localizado na rua, Antônio, que morava na casa da frente, contatou o seu advogado e perguntou quem poderia prendê-lo. À luz da sistemática afeta aos direitos e garantias constitucionais, o advogado respondeu corretamente que naquele instante Pedro, letra A, apenas poderia ser preso por ordem do delegado de polícia, B, apenas poderia ser preso pelo proprietário do veículo, C, apenas poderia ser preso se houvesse ordem judicial, D, poderia ser preso por qualquer do povo, ou E, apenas poderia ser preso pela polícia. Então vamos lá. Pedro aqui estava, certo, em flagrante delito, furtando o veículo. O vizinho da frente aí identificou esse ato. O que é que ele poderia fazer, certo? Pessoal, é o seguinte, qualquer do povo ele poderá, certo? E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado aí em flagrante delito, certo? Então, nessa situação de flagrante delito, independe dessa ordem do delegado de polícia, certo? Não necessita aqui de ser apenas preso pelo proprietário, jamais. Também não depende dessa ordem judicial. E sim, poderá ser preso por qualquer do povo, certo? Então, correto aqui, letra D, gabarito nossa questão número 6. Então, qualquer do povo ele poderá, certo? E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Perfeito? Então, gabarito nossa questão número 6, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7, ó. Sobre os direitos dos cidadãos, avalie as afirmativas a seguir. Então, temos aqui, ó, 3 alternativas, certo? 3 afirmativas. Afirmativa 1 diz, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pessoal, alternativa aqui correta, certo? Em conformidade lá com o nosso artigo 5º, certo? Lá no inciso 14. Então, é livre, sim, perdão, lá no inciso 13, certo? Inciso 13, ó. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, alternativa 1 aqui, ó, correta. Alternativa 2 diz, ó, é assegurado a todos acesso à informação, resguardado o que? O sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Perfeito, certo? Em conformidade ao nosso artigo 5º, inciso lá 14, certo? Então, todos assegurados aí esse acesso à informação. Resguardado sempre o que? O sigilo da fonte, quando necessário para o exercício profissional. Perfeito? Então, alternativa 2 aqui também, ó, correta. E, por fim, a alternativa 3 diz, ó, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Senhores, perfeito, certo? Em conformidade com o nosso artigo 5º, inciso 15 da nossa Constituição Federal. Então, também a alternativa 3, ó, correta, certo? Então, é correto afirmar aí que todas as alternativas estão corretas. Letra E,
1, 2 e 3 corretos. Perfeito? Então, questão aí bem simples. Gabarito, letra E, questão número 7, certo? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 8 em tela diz o seguinte, ó. Os direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representam uma dimensão crucial dos direitos e garantias fundamentais que norteiam a sociedade brasileira. Com relação aos direitos sociais, avalie as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Temos 3 alternativas. Vamos marcar aí com V as verdadeiras e com F as falsas. A primeira diz o seguinte, ó, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar. E aí, senhores, alternativa verdadeira ou falsa? Pessoal, alternativa aqui, ó, verdadeira, certo? Em conformidade com o nosso artigo 6º, certo? Artigo 6º da nossa Constituição Federal, especificamente lá no parágrafo único, certo? Então, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, certo? Então, alternativa 1 aqui, ó, correta, certo? Verdadeira. A segunda alternativa diz o seguinte, ó, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Senhores, perfeito, certo? Em conformidade com o nosso artigo 7º da nossa Constituição. Então, alternativa 2 aqui também correta. Então, é verdadeiro aqui essa garantia, certo, de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração aí variável. Perfeito? E nossa última alternativa diz, ó, o seguro-desemprego é direito dos trabalhadores rurais em caso de desemprego voluntário. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? O caso de desemprego involuntário e não voluntário, certo? Correto seria involuntário. Então, vejam só, lá no inciso 2º, nosso artigo 7º, ele vai trazer que o seguro-desemprego, em caso de desemprego, que involuntário e não voluntário. Então, a alternativa 3 aqui, ó, está falsa. Então, ficamos aqui com as seguintes afirmações. VVF, sendo aqui nosso gabarito letra D, ó. VVF, gabarito, nossa questão número 8, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 9, ó. Sobre direitos sociais expressamente consagrados na Constituição Federal de 1988, analise os itens a seguir. Então, vamos lá. Temos 3 itens aqui. O primeiro diz, ó, direito ao transporte. O 2, direito de proteção à maternidade. 3, direito à renda básica familiar aos brasileiros em situação de vulnerabilidade social por meio de programa permanente de transferência de renda. Então, estão corretos o que se afirma em 1, A1 e A2, A1 e A3 apenas, 2 e 3 apenas ou 1, 2 e 3. E aí, senhores, quais as alternativas estão corretas? Pessoal, conforme nossos direitos sociais, certo? Expressamente consagrado na Constituição, nós temos o quê? O direito a transporte, certo? Então, alternativa 1 aqui, ó, correta. Nós temos também o direito à proteção à maternidade, certo? É um direito aqui conferido pelo nosso artigo 6º, certo? Direitos sociais. E nós também temos, certo? Esse direito à renda básica familiar, certo? Então, temos aqui todas as 3 alternativas corretas. Então, vejam só que lá no nosso artigo 6º, ele diz que são direitos sociais a educação, saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, como veio aqui na alternativa 1, certo? O lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, perfeito? E à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, vejam que lá no parágrafo fundo que ele vai trazer que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá o direito a uma renda básica familiar, certo? Como foi trago aqui na nossa alternativa 3. Então, temos aí todas as 3 alternativas aí corretas, certo? Previsto lá no nosso artigo 6º da Constituição Federal, certo? E nós, então, ficamos aqui ó, com a nossa alternativa E, 1, 2 e 3 estão corretas, perfeito? Então, fechando questão número 9, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 10 diz o seguinte, ó. Com relação aos benefícios que o artigo 7º da Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, analisa as afirmativas a seguir. O item 1 diz o seguinte, adicional de remuneração para atividades entediantes, penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Negativa aqui para atividades ó, entediantes. Vejam só que o nosso artigo 7º ele traz que o adicional de remuneração será aí para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, certo? E não entediantes. Então, alternativa 1, ó, incorreta.
A alternativa 2 diz, ó, assistência gratuita aos filhos dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Perfeito, certo? Em conformidade aí com o nosso artigo 7º da Constituição. Então está aí correto. Então essa assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. E a alternativa 3 diz, ó, proibição de diferença de salários, de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Pessoal, a alternativa aqui 3 também correta, certo? Prevista aí no nosso artigo 7º também da nossa Constituição. Então, existe essa proibição, sim, de diferença de salário, certo? Ou de exercício de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Perfeito aqui. Então, ficamos com a nossa alternativa 2 e 3 correta. Então, o gabarito da nossa questão número 10, ó, letra D, se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Perfeito? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 11. As alternativas a seguir apresentam alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos na Constituição de 1988, à exceção de uma. Então, vamos aqui marcar aquela alternativa que não está dentro dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. A letra A diz, ó, estabilidade. A letra B, licença paternidade. A C, irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. D, participação dos lucros. E E, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Pessoal, o único destes direitos aqui que não estão elencados lá nos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais é a estabilidade. Isso mesmo, estabilidade, certo? Então, a estabilidade aqui, ó, não está dentro dos direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, certo? Então, ele trata aqui, na verdade, de uma prerrogativa assegurada a quem? Aos servidores públicos. Então, vocês não confundam, certo? O servidor público, certo? Após decorridos aí os 3 anos, ele tem a estabilidade garantida, certo? Mas os trabalhadores urbanos e rurais, certo? Que são regidos aí pelo regime seletista, eles não têm esse direito de estabilidade. Perfeito? Então, a alternativa aqui correta é a letra A estabilidade. Todos esses outros direitos, licença paternidade, irredutibilidade de salário, participação no lucro, essa assistência gratuita aos filhos dependentes, todos esses outros direitos aqui, eles têm direito sim, certos trabalhadores urbanos e rurais. Porém, estabilidade não. Perfeito? Então, gabarito aqui, nossa questão número 11, letra A. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 12, ó. A respeito do Estatuto Constitucional da criação e funcionamento de sindicatos das categorias profissionais, assinale a alternativa correta. A letra A diz, ó, lei complementar estabelecerá hipóteses e procedimentos com vistas à obtenção de autorização estatal para a fundação de sindicatos profissionais. Pessoal, alternativa incorreta, certo? A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicatos, certo? Então, vejam que lá no artigo 8º da nossa Constituição, certo? Artigo 8º, especificamente lá no inciso 1, ele trata que é livre associação profissional ou sindical, observando o quê? E no inciso 1 ele vai tratar que a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, certo? Então, alternativa aqui, ó, incorreta. A letra B diz, ao sindicato cabe a defesa dos direitos coletivos da categoria, sendo-lhe vedada a representação judicial de interesses individuais. Senhores negativos, certo? O sindicato defenderá a categoria no que diz respeito aos direitos individuais e aos direitos coletivos também, certo? Então, tanto os direitos individuais como os coletivos. Alternativa aqui incorreta. A letra C diz, ó, a Constituição consagrou o princípio da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa da categoria profissional ou econômica da mesma base territorial. Senhores, perfeito, certo? Isso aqui, ó, de acordo com o inciso 2º, certo? Do nosso artigo 8º, lá da nossa Constituição Federal, certo? Então, questão aqui, ó, alternativa, letra C, correto, sendo um gabarito da nossa questão número 12. Perfeito? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra D diz, ó, os aposentados filiados têm direito de voto, mas não podem ser votados para a diretoria do respectivo sindicato profissional. Senhores, o aposentado filiado ele tem direito tanto a votar como ser votado nas organizações sindicais. Perfeito? Então, alternativa aqui incorreta. E letra ela diz, é vedada a sindicalização
de servidores públicos. Senhores, negativo, certo? Não é vedado. A questão aqui não especificou se o caso se trata de servidor público ou militar, certo? Então é garantido o direito de sindicalização de servidores públicos civis, certo? Como ela generalizou, se torna aí errada, certo? Então, gabarito nossa questão número 12, letra C. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 13. Diz o seguinte: Luca nasceu no território brasileiro quando seus pais de nacionalidade alemã aqui residiam e trabalham na Embaixada da Itália. Cerca de 3 anos após o nascimento, Luca e sua família passaram a morar na Itália. À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, é correto afirmar que Luca, letra A, é estrangeiro, pois seus pais são estrangeiros. Letra B, é brasileiro nato, por ter nascido no território brasileiro. Letra C, é estrangeiro, pois seus pais se encontravam no território brasileiro a serviço do seu país, de outro país, na verdade. Letra D, não, pode se naturalizar brasileiro caso venha residir por mais de 10 anos no território brasileiro. E letra E diz, será brasileiro nato caso opte por essa nacionalidade ao completar 18 anos de idade. Pessoal, vejam só. Nessa situação, Luca é brasileiro nato, certo? Sem necessidade de qualquer diligência a ser feita, simplesmente porque nasceu no território brasileiro e seus pais alemãos aqui residiam, certo? E não trabalhavam a serviço da Alemanha, certo? Eles não estavam trabalhando a serviço da Alemanha, eles estavam residindo, ó, certo? Residindo no Brasil, perfeito? Então, serão aí considerados brasileiros natos quem? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, perfeito? Então, gabarito da nossa questão número 13, ó, letra B, ele será brasileiro nato por ter nascido no território brasileiro, perfeito? Então, gabarito aqui da nossa questão número 13, letra B, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 14, ó. O princípio da nacionalidade, estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, configura-se como um dos elementos fundamentais que define a relação jurídica entre o indivíduo e o Estado. Com relação à nacionalidade, analise os itens a seguir. Então vamos lá, nós temos 3 itens aqui, vamos analisá-los um a um. Alternativa 1 diz o seguinte, ó, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, são brasileiros natos. Senhores, perfeito, certo? Conforme aí nosso artigo 12, inciso 1, lá da nossa Constituição Federal, certo? Então, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, serão brasileiros natos, certo? Então, alternativa 1 aqui, ó, correta. A 2 diz o seguinte, os nascidos no estrangeiro, que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, são brasileiros natos. Senhores, negativo. Nesse caso aqui, eles serão brasileiros o quê? Naturalizados. Então, a aquisição aí da nacionalidade brasileira por estrangeiros os torna naturalizados, certo? E não brasileiros natos. Então, alternativa 2, incorreta. Alternativa 3 diz o seguinte, os nascidos no estrangeiro de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, são brasileiros natos. Perfeito, certo? Então, esse aqui é o mais conhecido que nós temos aí em prova, certo? Então, nascido aí no estrangeiro, mas de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde qualquer um deles esteja a serviço do Brasil, será considerado brasileiro nato. Então, alternativa 3 aqui também correta, certo? Então, nós ficamos aqui com o gabarito, ó, letra C. Apenas a 1 e a 3 estão corretas. Perfeito? Então, fechando a questão número 14, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 15, ó. A regra geral para se ocupar cargos públicos em nosso país é a de que a pessoa seja brasileira nata ou naturalizada. Contudo, alguns poucos cargos públicos são constitucionalmente reservados a brasileiros natos. Segundo a Constituição Federal de 1988, assinale entre os cargos listados abaixo o único que é privativo de brasileiro nato. Ó. Então vamos lá. Vamos marcar aqui o único cargo que é privativo de brasileiro nato. Então nós temos letra A, governador do estado, B, vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, C, ministro de Estado da Defesa, D, ministro do Superior Tribunal Militar e E, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Senhores,
Os cargos privativos brasileiros natos se encontram lá no parágrafo 3º do nosso artigo 12 da nossa Constituição Federal, certo? Nós temos lá 7 cargos. São eles: o do presidente e vice-presidente da República, na verdade, 7 incisos, certo? Então, nós temos o de presidente e vice-presidente da República, nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro do Estado de Defesa. Eu vou trazer aqui um mnemônico que vocês jamais vão errar questões a respeito dos cargos privativos brasileiros nato. É o conhecido mp3.com. mp3.com. No MP3 vocês vão lembrar do presidente e vice-presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado Federal, certo? Já lá no com vocês vão lembrar, ó, carreira diplomática, certo? Oficial das Forças Armadas, ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro do Estado de Defesa, certo? Então vocês vão ter lá, ó, mp3.com. Na verdade, o mp3 aqui, ó, esse primeiro M, certo? Vocês vão lembrar aqui de ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República e vice-presidente da República, presidente da Câmara de Deputados e presidente do Senado Federal. No com, vocês vão lembrar carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Então, ó, ministro de Estado de Defesa é o gabarito dessa questão. Letra C, ó. Então, ministro de Estado de Defesa é o único cargo aqui privativo de brasileiro nato. Perfeito? Então, alternativa correta, letra C, gabarito nossa questão número 15, certo? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 16 diz o seguinte, ó. Ana, nascida no território brasileiro enquanto seus pais, italianos, aqui se encontravam a trabalho em uma sociedade empresária privada italiana. Procurou um advogado e o consultou sobre sua nacionalidade. O advogado respondeu corretamente que Ana é brasileira nata, independentemente de qualquer ato complementar. Letra B, estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira a qualquer tempo. Letra C, brasileira nata, desde que opte por essa nacionalidade ao completar 18 anos. Letra D, estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira a qualquer tempo, a partir de requerimento dos seus pais. E letra E, brasileira nata ou naturalizada, conforme seja registrada no Brasil em momento anterior ou posterior à maioridade. E aí, senhores, qual a alternativa correta aqui, certo? Nós poderemos marcar quanto à resposta do advogado a Ana. Pessoal, nessa situação aqui, Ana será considerada brasileira nata, certo? Independentemente de qualquer ato complementar, certo? Então vejam só que estão inclusos lá nos brasileiros natos o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país, ou os nascidos no estrangeiros, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, Ana, nascida no território brasileiro, enquanto seus pais italianos aqui se encontravam a trabalho em uma sociedade empresária privada italiana, procurou um advogado e se consultou sobre sua nacionalidade. Nesse caso, ela será o quê? Brasileira nata, independentemente de qualquer outro ato complementar. Então, vejam só que ela se encaixa perfeitamente lá nos nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de quê? Do seu país, que é o caso aqui dos pais dela. Eles estavam a serviço de uma sociedade, o quê? Empresária privada, certo? Italiana, certo? Eles não estavam especificamente a serviço do país aí italiano, perfeito? Então, a alternativa aqui correta, letra A, gabarito nossa questão número 16. Perfeito? Então vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 17 diz o seguinte, ó. João, oficial da Polícia Militar do Estado Alfa, com 33 anos de idade, possui grande prestígio junto à comunidade, decorrente dos inúmeros atos de bravura que praticou durante os 12 anos de serviço militar. Em razão desse prestígio, diversas pessoas procuraram convencê-lo da importância de concorrer ao cargo eletivo de deputado federal. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João é, letra A, alistável, mas inelegível para o referido cargo, considerando o requisito de ordem etária exigido, ou seja, a idade exigida aí para o cargo de deputado federal. Então, veja só,
João, no caso aqui, ele tem quantos anos? 33 anos. Então, ele se enquadra, sim, dentro da ordem etária aí, certo? De deputado federal, que é 21 anos de idade, certo? 21 anos de idade, beleza? Então, ele tem 33 anos e para o cargo aqui previsto é 21 anos de idade. Beleza? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz, ó, alistável, mas inelegível para o referido cargo, considerando o tempo de serviço militar que possui. Pessoal, também a alternativa aqui incorreta, certo? João é alistável e elegível, independentemente do tempo de serviço militar, visto que se contasse com menos de 10 anos de serviço, deveria se afastar da atividade militar. Como possui mais de 10 anos, ele deverá ser agregado pela autoridade superior. Certo? Então, alternativa aqui B, incorreta. A letra C diz, ó, alistável e elegível para o referido cargo, desde que seja agregado, ó, pela autoridade superior no momento próprio. Perfeito, é o que eu acabei de falar. Então, João ele vai ser alistável e elegível para o referido cargo, desde que ele seja agregado pela autoridade superior no momento próprio. Perfeito? Então, alternativa C, correta. Isso aqui em conformidade lá com o nosso artigo 14, certo? E parágrafo 8º, inciso 2º da nossa Constituição. Deixa eu colocar aqui a referência para vocês. Artigo 14, certo? Artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2, que ele vai trazer justamente isso aí. Se ele contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior, certo? Então, alternativa C, ó, correto, sendo o gabarito aqui da nossa questão, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Vamos lá, a questão número 18 diz o seguinte, ó. Mário, com 18 anos de idade, soldado do Exército Brasileiro, convocado para o serviço militar obrigatório, e Pedro, com 40 anos de idade, oficial do Exército Brasileiro já há 12 anos, pretendiam concorrer a cargos eletivos na eleição municipal que se avizinhava. Sobre o fato apresentado, assinala a afirmativa, ó, correta. Letra A diz o seguinte, Mário e Pedro são inalistáveis. Letra B, Mário é inalistável, enquanto Pedro é alistável e elegível, mas deverá afastar-se da atividade. C, Mário e Pedro são alistáveis, mas que sejam elegíveis, ambos deverão afastar-se da atividade. D, Mário é alistável e elegível, mas para as eleições municipais, enquanto Pedro é alistável e elegível para os cargos de todos os níveis da federação. E por fim, letra E diz, Mário é inalistável, enquanto Pedro é alistável e elegível, mas será agregado pela autoridade superior e se eleito será para inatividade no ato da diplomação. Pessoal, vamos lá. O Mário aqui está prestando, no caso, certo? Mário tem 18 anos, está soldado do Exército. Ó. No caso, ele está prestando serviço militar obrigatório, sendo, portanto, um conscrito. E nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, certo? Os conscritos não podem alistar-se como eleitores e tampouco podem ser votados. Não possui capacidade eleitoral ativa e passiva, portanto, logo, Mário ele é inalistável, certo? Então, Mário aí ele vai ser inalistável. Então, vejam só que lá, ó, eles não podem alistar-se como eleitores, os estrangeiros, e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, certo? Pedro, por sua vez, é militar da ativa e com mais de 10 anos de serviço. Nesse caso, Pedro é elegível, por expressa autorização do artigo 14, parágrafo 8, podendo disputar as eleições, sendo agregado pela autoridade superior. Se for eleito, passará no ar da diplomação para a inatividade, certo? Então, gabarito aqui da nossa questão, letra E, ó. Mário será inalistável, certo? Enquanto Pedro é alistável e elegível. Perfeito? Então, alternativa correta, letra E, gabarito da nossa questão, número 18. Perfeito? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 19 diz o seguinte, ó. José foi condenado à pena privativa de liberdade em um processo penal pela prática de crime contra o patrimônio. Enquanto cumpria a pena, mas já tendo recebido livramento condicional, consultou ao seu advogado a respeito da possibilidade de concorrer a um cargo eletivo nesse período, sendo respondido corretamente que, letra A, embora estivesse no gosto dos direitos políticos, José está inelegível. Pessoal, vejam só, José está com seus direitos políticos suspenso por estar cumprindo pena decorrente de condenação criminal transitada em julgado, certo? Alternativa aqui, letra A, incorreta. A letra B diz o seguinte, José está no pleno gozo dos direitos políticos, podendo votar e ser votado. José estando com seus direitos políticos suspensos, o réu não pode votar nem ser votado. Certo? Alternativa também aqui incorreta.
Letra C diz, ó, José está com os direitos políticos suspensos, não podendo votar nem ser votado. Perfeito. Certo? Então, enquanto não extinta sua pena, José segue com os direitos políticos suspensos. Aí, por força do nosso artigo 15, lá no inciso 3 da nossa Constituição Federal. Então, vejam só que diz que a condenação criminal transitada em julgado enquanto durem seus efeitos, certo? Então, vale lembrar que enquanto não decorrido o tempo de cumprimento da pena imposta em sentença penal condenatória, ainda que o réu esteja em gozo do benefício de livramento condicional, este segue sob execução de pena, mantendo-se todos os seus efeitos secundários da condenação, exemplo da suspensão de direitos políticos. Deste modo, José não pode alistar-se para concorrer a cargo público. Perfeito? Então, a alternativa correta, ó, letra C, nossa questão número 19. Perfeito? Vamos seguir agora para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Chegando na nossa última questão, questão número 20, finalizando aqui nossa bateria de questões a respeito da disciplina de Direito Constitucional, direitos individuais e coletivos aqui da nossa Constituição Federal, abordando aí o tópico 3.1 da disciplina de Direito Constitucional da edital de vocês, certo? Então, espero aí que vocês tenham tido aí sucesso nessas nossas 20 questões. Espero que vocês tenham atingido aí pelo menos 80% das questões. Não esquece de comentar aí quantas questões vocês acertaram, beleza? Então, vamos finalizar aqui nossa última questão aí com chave de ouro, certo? Então, ela diz o seguinte, ó, um grande número de eleitores com elevado prestígio junto à sociedade civil decidiu criar um partido político WW. Esse partido teria caráter regional, atuando apenas na região norte do país. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o objetivo almejado é, letra A, inconstitucional, pois os partidos políticos não podem ter caráter regional. E aí, senhores? Pessoal, alternativa A aqui já de cara correto, gabarito nossa questão número 20, certo? Então, aí no caso, esse objetivo almejado será inconstitucional, certo? Pois os partidos políticos eles não podem ter caráter regional. Vejam só que lá no nosso artigo 17 da nossa Constituição Federal, ele trata aqui, ó, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos. Quais são os preceitos aí observados? Tem que ter o quê? Caráter nacional e não regional. Então, tem que ter lá no inciso 1, ele já traz de logo caráter nacional. No inciso 2, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. No inciso 3, ele traz a prestação de contas à justiça eleitoral e, por fim, o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Certo? Então, ela não pode ser de caráter regional e sim de caráter nacional. Então, para tanto, esse objetivo almejado será inconstitucional. Então, gabarito aqui, nossa questão número 20, letra A, de cara aqui, o nosso gabarito. Pessoal, então, finalizando aqui nossa bateria de questões, certo? Então, se você está estudando aí para o concurso da Polícia Penal da Bahia, fica aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa sempre aquele comentário para ajudar que o nosso canal possa crescer. Deixa aqui quantas questões vocês acertaram, certo? Nosso combo da Polícia Penal da Bahia está disponível aí para vocês. Pode falar diretamente comigo no WhatsApp ou pode estar ainda adquirir lá no site, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Nós ainda temos muitas questões aqui a ser debatidas, certo? Até o dia da nossa prova aí da Polícia Penal da Bahia, certo? Então, aqui você encontra um canal com material aqui disponível gratuitamente para vocês, certo? Então, toda semana estamos aqui gravando questões, bateria de questões das diversas disciplinas federal de forma gratuita aqui para vocês, certo? Então, você é aquele cara que não está podendo adquirir um curso, certo? Não está podendo aí pagar, certo, aquele preço que o mercado aí está oferecendo a vocês, vocês vão ter aula aqui gratuita, certo? Até o dia da sua prova. Então, nós pedimos apenas que vocês sigam o nosso canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário positivo e contamos com vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.